E aí, gente, com vocês, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o Pedro. Galera, estamos aqui para mais um vídeo. Dessa vez eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um vídeo sobre dois personagens. Um do Mestre Yoda, o criador de One Piece, e um personagem de um amigo meu. Não, de um amigo só, né? Não, alguns amigos meus aí, que inclusive eu ajudei a desenvolver os personagens. A minha participação foi mínima, mas ainda assim eu acho que é válido ressaltar. E eu vou falar pra vocês o seguinte, eu vou falar pra vocês sobre a minha experiência assistindo esse novo anime do Mestre Yoda que saiu agora em 2024 e também sobre esse novo personagem que está sendo desenvolvido e a história por trás dele. Só que, como eu não quero estragar a experiência de vocês assistem, ainda eu não vou entrar em muitos detalhes sobre certas coisas. Não, pensando bem, eu já vou avisar pra vocês, vai ter spoiler do anime, desse novo anime que sai, e o que é monstros, né? A Maldição do Dragão, acho que era assim que se chamava, eu não vou me lembrar agora sobre o Cadeira em específico, eu só vou falar um pouquinho do que aconteceu na minha participação, pra não ficar dando muito spoiler, pra não estragar a experiência de quem for assistir ele futuramente, que é de uma produtora de filmes amado, Orizeu e uns amigos. Mas, inclusive, sobre esse novo anime do Oda, eu também vou ressaltar sobre algumas referências que eu peguei desse anime e coloquei em uma obra ou melhor, que eu vou colocar mais pra frente. Mas enfim, gente, chega de enrolação, bora pro vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. É isso, bora pro vídeo. Então, o que acontece é o seguinte, nesse novo anime do Oda se passa no passado de One Piece. E sim, gente, no passado. Inclusive o protagonista aparece no anime de One Piece. Não vou ficar entrando em muitos detalhes sobre o que é. Inclusive, eu tava querendo falar a minha experiência assistindo. Olha só, eu vou apenas falar que a minha experiência foi muito maneira. Como eu falei pra vocês, eu não quero ficar dando muito spoiler. Eu não quero estragar a experiência de vocês, como vive acontecendo por causa das coisas que aparecem na internet. Inclusive, esse negócio de ficar recebendo spoiler através do que vê na internet virou uma coisa tão normal que o criador de Undertale mudou um áudio que ele queria usar no início do jogo, já que ele queria que os jogadores de Undertale tivessem a sua própria experiência. Só que isso nunca foi a realidade dos jogadores de Undertale. Mas enfim, eu tô enrolando demais. Agora eu vou falar pra vocês sobre a referência que eu peguei, que é a seguinte. Esse mangá que o Oda fez aí do Monstros, que inclusive eu torço pra que tenha uma continuação. Até agora só saiu um episódio de 25 minutos. Se passa no mesmo universo que One Piece. É um universo compartilhado e ainda por cima esse mesmo protagonista já apareceu em One Piece. Logo no primeiro episódio a gente vê esse mesmo personagem aparecendo em um dos arcos de One Piece, se deparando com o Zoro. Eu falei que não queria dar spoiler, acabei dando. Enfim, sobre isso, eu resolvi usar como referência para uma das minhas próprias obras, que inclusive eu acho que é válido ressaltar aqui agora, que é o Before 18. O que isso significa, Pedro? Isso significa antes dos 18. Eu também não quero estragar a experiência para quem for ler a minha novel no Spirit Fanfic, então vou apenas dar uma sinopse. Before 18 é sobre um garoto que quer viver a vida dele antes dos 18 anos. E não, gente, isso daí não tem nenhuma inspiração em Léo. Por um momento, então eu até pensei que seria, já que no filme ele acaba percebendo que supostamente só teria mais um ano de vida e tenta escapar para ele viver a vida dele. Pior... Mano, ficou muito parecido. Enfim, é sobre um garoto que acabou descobrindo um país que estava escondido, o país de Aldebaran. E agora eu não vou ficar entrando em muitos detalhes, pra não ficar dando muito spoiler. Tudo que eu falo pra vocês é que ele vai viver uma grande aventura antes dos 18 anos dele, porque ele acredita que depois que ele fizer 18, ele vai simplesmente perder a vida dele. E acabou os 17 anos, acabou
E daí, na onde eu tirei essa inspiração? De mim mesmo. Há um tempo atrás eu tava todo cri-cri sobre isso, achando que depois dos meus 18, a minha vida seria uma correria constante. Enfim, enfim. Continuando, o país de Aldebaran é completamente original. E uma referência que eu vou pegar desse novo anime do Oda seria que teria mais de uma obra minha se passando no mesmo nível. Eu pretendo criar o meu próprio universo compartilhado. Porque o que acontece é o seguinte, eu tava pensando em fazer um universo compartilhado onde Aldebaran seria o Brasil no passado. E nessa linha do tempo, o Cadeirame, conhecido o protagonista conhecido como Luiz, seria um descendente do meu personagem, que eu acho que eu vou chamar de Luiz, já que o personagem é paraguaio. E antes era para se passar em um ambiente mais medieval, mas como Aldebaran foi baseado no Brasil, e esse lugar supostamente é para ser o Brasil no passado. Enfim, mais pra frente eu ainda vou pensar isso, mas vocês já entenderam a referência. As minhas novels que eu ainda não comecei a escrever. Gente, eu tenho que parar de procrastinar. Enfim, como eu tava falando, eu ainda não comecei a escrever. Mas a intenção é que o lugar seria ser o Brasil no passado, né? Só que no final, mesmo com a ideia sendo muito boa, eles ainda acharam que seria melhor ser um multiverso e não um universo compartilhado. E que uma hora iria ocorrer um crossover entre os meus personagens e o Cadeirame, que é um personagem dos meus amigos. E agora que eu já tava enrolando muito, eu vou falar sobre o Cameraman. Enfim, eu vou falar sobre o Cadeiraman e sobre a minha participação na criação do personagem. Quando eu tava conversando com os meus amigos, eu perguntei pra eles se o Cadeiraman era um usuário de Toon Force, porque a ideia era ser um super-herói engraçado. E por que eles fizeram esse personagem? Então, gente, como vocês sabem, recentemente o Lula disse que iria focar em filmes brasileiros nos nossos cinemas, coisa que vai acabar despencando ainda mais na nossa economia em questão da renda dos filmes. E os cinemas vão acabar ficando mais vazios. E por que isso acontece? Porque nos filmes brasileiros estão cheios de críticas sociais. A gente quer ir no cinema e ver um filme e me falar, poxa, eu queria viver esse momento, eu queria poder fazer aquilo. E ninguém quer ir no cinema pra ver o que acontece em sua vida todos os dias. Quer ir pra fugir um pouco da realidade. Você aí que é viciado em filmes, séries, que virou otaku recentemente, a gente deve saber do que eu tô falando. Então, eles queriam fazer um super-herói todo abobado justamente por isso. Inclusive, já foi aí a minha primeira participação, dar Toon Force pro personagem, já que a ideia é fazer ele engraçado, dando pra ele uma certa liberdade de fazer quase qualquer coisa. Dá a oportunidade de gerar mais situações engraçadas. Eu mesmo já me imaginei usando Toon Force. Eu me esborrachava todo, eu tentava voar eu via uma bruxa voando, tentava voar na vassoura também. E eu não voava, eu só caía no chão. Eu informava a minha silhueta. O que mais? Enfim. Inclusive, gente, a minha primeira ideia de participação do roteiro do personagem seria colocar algumas referências, já que nesse daí a gente vai usar um personagem que caiu sobre domínio público, que no caso é o Mickey lá de 1900 e bolinha. 1900 e bolinha. É que eu não me lembro exatamente de qual Mickey. Só sei que são os Mickeys mais antigos. Personagens baseados em... Enfim, ele vai aparecer nessa história. Olha, e as referências são as seguintes. O William vai estar lá entediado do cotidiano dele e vai abrir um baú de brinquedos para relembrar um pouco a infância. E daí no meio da bagunça ele já tira a Hitomi modelo Ika do Luffy, a máscara do filmes e séries do Máscara. Ele joga para trás. O que mais? A cenoura que o Pernalonga adora comer.
uma torta de manteiga escocesa do Pica-Pau. Essas foram as referências de personagens que usam Turbo Force. E justamente por isso que eu achei que seriam boas referências para serem pegas. Mas e aí, gente? Vocês curtiram o vídeo? Se sim, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Valeu e fui! Não esqueçam de me perguntar também, ou comentando sobre outros vídeos que vocês querem que eu traga aqui pro canal. É isso, valeu e fui. Agora eu fui.